Olá, professor! Tudo bem com você? Espero que sim. Bem-vindo à nossa apresentação do trabalho de Sociologia sobre partidos políticos. Os que escolhemos foram o PSDB e o PV, que é o Partido Verde. Ambos partidos são de centro-esquerda. O meu grupo é composto por meninas do segundo ano B, no caso eu, Isabelle Cristine Pereira, Camille Genebra, Lívia Gaudiosi, Mariane Scudler e Isabelle Cristine Michelotto. PSDB pelo Brasil. Número eleitoral 45. Presidente Bruno Araújo. Vice-presidentes Bruna Furlan, Célio Silveira, Carlos Sampaio e etc. Fundação 25 de junho de 1988, 32 anos. Surgiu da combinação entre a social-democracia, a democracia cristã, o liberalismo econômico e social. Símbolo é um tucano nas cores azul e amarela. Por esta razão, seus membros são eventualmente chamados de tucanos e raramente de PSDBistas. Ideologias: liberalismo social, liberalismo econômico, social-democrata, democracia cristã. Intervenção na economia. O Brasil vem perdendo muito espaço na preferência dos investidores estrangeiros. A intervenção pesada do Estado na economia tem afugentado negócios e tirado o brilho do país. Com isso, novos empreendimentos privados, necessários para melhorar as condições internas de produção, não saem do papel e prejudicam a competitividade local. A principal marca da gestão Dilma Rousseff na economia até agora tem sido a ingerência governamental em diversos ramos de atividade. Em alguns casos, o enfrentamento até se justifica, como ocorreu no embate com as companhias de telefonia, em razão da má qualidade de serviços prestados. Porém, na maioria das ocasiões, a mão pesada do Estado só atrapalha. Reforma agrária. Bom, o PSDB é a favor da reforma agrária. Eu encontrei uma reportagem do ano de 2010 no programa É Notícia na Rede TV, que o presidente do PSDB, Sérgio Guerra, declarou que é completamente a favor da reforma agrária e disse: tem que dar a terra a quem precisa de terra para produzir. E tem que tomar a terra de quem não produz na terra. Esse problema não está resolvido, e a rigor cria adversários e pessoas que polemizam a reforma agrária, nem sempre com objetivos construtivos. Meio ambiente. A degradação do meio ambiente ou sua exploração irracional não significam apenas a redução de uma riqueza que é limitada e precisa de tempo para sua renovação. Representam também aumento dos gastos públicos e piora na qualidade de vida para a população. O PSDB defende preservação ambiental com a certeza de que é perfeitamente possível compatibilizá-la com o crescimento econômico do país e a geração de empregos que tanto precisamos. Esta semana, o presidente Fernando Henrique, ao anunciar a campanha Amazônia Fique Legal, deixou clara a posição dos tucanos na questão ambiental. A conservação das riquezas naturais da Amazônia é um ponto de honra para o Brasil e nós vamos continuar trabalhando para isso. Só aqueles que agem por ignorância ou má fé podem pretender uma exploração indiscriminada da natureza. Ela é um dos nossos grandes patrimônios, um diferencial em relação a tantas outras nações do mundo. Sempre que houver qualquer outra tentativa que coloque em risco a natureza ambiental brasileira, o PSDB estará na linha de frente da sua preservação. Assistencialismo. Assistencialismo não atende interesse da população, temos que gerar empregos. Diz Dória. Educação é mais eficaz que assistencialismo, dizia Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, o PSDB acredita que nenhuma política de combate à fome, por melhores intenções que seus executores tenham, terá sucesso se não houver um rígido planejamento. Todos os esforços devem ser dirigidos estritamente para quem precisa de recursos para sanar a fome premente. Com isso, poderia o Estado diminuir bastante o montante previsto para combate assistencialista a essa séria epidemia. Cifras que poderiam ser dirigidas, por exemplo, para educação, saneamento básico, projetos de fomento ao emprego, políticas de desenvolvimento sustentado, programas de medicina da família, etc. Vacinas que, bem aplicadas, podem economizar o que é gasto depois de um tratamento de emergência. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que o PSDB achou do impeachment de Dilma Rousseff que aconteceu lá em 2016. Abre aspas. Para a corrente do PSDB, impeachment de Dilma não deveria ter ocorrido. Fecha aspas.
Fernando Guimarães, líder da corrente tucana, nega que o afastamento de Dilma tenha sido um golpe, mas critica o argumento das pedaladas fiscais para depô-la. Abre aspas. Um julgamento não pode ser apenas político, ele é jurídico e político, mas o aspecto político tem de ter um critério. Não dá para haver um critério que só sirva para Dilma, fecha aspas, afirma Guimarães. Antes de concluir, abre aspas, a posição do PSDB Esquerda para Valer é de que não deveria ter ocorrido um impeachment, fecha aspas. Eleição presidencial de 2018. Na eleição presidencial de 2018, houve a campanha de Geraldo Alckmin. Foi anunciada em dezembro de 2017 em uma convenção nacional do PSDB. A campanha de Alckmin garantiu a coligação de 8 partidos: DEM, PP, PR, PRB, STD, PTB, PSD e PPS. O programa do governo de Alckmin foi intitulado como Diretrizes. Este possui 46 propostas, sendo 3 com prazos determinados, como a de crescer 50 pontos em 8 anos no Programa Internacional de Avaliação de Estudante. As outras 2 são garantir que todas as crianças sejam plenamente alfabetizadas até 2027 e eliminar o déficit público em 2 anos. O partido é contra ou a favor do presidente Jair Messias Bolsonaro. Pesquisando, achei 2 notícias. São elas: a primeira, PSDB protocola ação no STF para que Bolsonaro use máscara e respeite o isolamento. E a segunda, PSDB pede ao Supremo que obrigue Bolsonaro a cumprir medidas contra a Covid-19. PSDB critica Bolsonaro. No dia 10 de fevereiro desse ano, o governador de São Paulo, o atual governador de São Paulo, João Dória, disse que o PSDB havia decidido fazer oposição ao governo Bolsonaro e defendeu que integrantes do partido que, abre aspas, entendem que precisam ou devem oferecer apoio, fecha aspas, ao Palácio do Planalto, peçam para sair. Abre aspas, não faz o menor sentido o PSDB ser condescendente e aderente ao presidente Jair Bolsonaro. Isso já nos custou votos na eleição da Câmara Federal, onde alguns deputados do PSDB, liderados por Aécio Neves, votaram em Arthur Lira, votaram ao lado do governo, a favor de Jair Bolsonaro, e contra os princípios de defesa da posição do PSDB na sua maioria. Já que essa liderança foi de Aécio Neves, a partir de agora, tendo em vista que o PSDB define que será oposição ao governo federal, não cabe ao deputado Aécio Neves outra oposição. Ou ele se incorpora ao PSDB e passa a fazer oposição ao governo, ou pede para se retirar e vai encontrar um partido onde possa exercer seu adesismo e exaltar Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. Fecha aspas, disse o tucano. Após falarmos do PSDB, agora vamos falar um pouco do Partido Verde. O número eleitoral é 43, o presidente é José Luiz Pena, os vices são Eduardo Brandão, Tereza Brito, Sandra Menezes e Leandre Dal Ponte, que foi fundado no dia 17 de janeiro de 1986, há 35 anos atrás. O Partido Verde surgiu no cenário político da década de 1980, baseado nas tendências ambientalistas, tendo entre os seus articuladores artistas intelectuais, ativistas, ecologistas, escritores, jornalistas e também por ex-exilados políticos. O seu símbolo é um V e as suas cores são verde e branco. A intervenção na economia. A Grande Depressão Econômica teve início em 1929, com o crash da Bolsa de Nova York. Provocou um colapso econômico sem precedentes no sistema capitalista mundial e desmoralizou as teorias e então os dominantes do liberalismo econômico que garantiam que a mão invisível do mercado resolveria tudo naturalmente, e não resolveu. Então, entre 1933 e 1937, o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt criou o chamado Novo Acordo ou Novo Pacto, um ousado plano de intervenção do Estado na economia para investir em obras públicas, de modo a gerar empregos e retomar o crescimento econômico do país. A recuperação foi notável e vários países adotaram os projetos semelhantes depois da Segunda Guerra Mundial. E a reforma agrária, que o Partido Verde defende, tanto como é a favor do pacifismo,
o federalismo, o parlamentarismo, a democracia direta, impostos negativos, a democratização da mídia e o fortalecimento do poder local. Meio ambiente. Eduardo Jorge e a candidata à vice-presidência, Célia Sacramento, defenderam um modelo de economia baseado no desenvolvimento sustentável, o enxugamento da administração pública e uma reformulação na política de segurança pública. Pretendia orientar as políticas públicas sempre sob a premissa de equacionar social, ambiental e econômico. Além de abrir 50% dos 67 parques nacionais ao uso público até 2018, priorizando a criação de um marco regulatório para essas concessões e proteger a Amazônia e a Mata Atlântica, reduzindo o desmatamento a zero. Assistencialismo. O auxílio moradia utilizado como auxílio moradia não é o problema. Um juiz substituto que vai para uma comarca temporariamente deve ter suas despesas de moradia custeada pelo erário? Com certeza. O servidor público transferido de seu domicílio provisoriamente precisa desse subsídio? É claro que precisa. O brasileiro que é eleito para um mandato federal e por 4 anos se vê na condição de ter 2 residências, sendo uma temporária, sem dúvidas deve receber esse benefício. Agora, usar o auxílio moradia como complemento de renda ou de salário passa a ter distorções. O que não pode é o juiz, o funcionário, o servidor, o parlamentar que tem domicílio fixado no local onde exerce sua função, receber essa contribuição. É simples de se enxergar a diferença entre o certo e o errado, o justo e o injusto. Na comissão especial que analisou o caso de impeachment da Dilma Rousseff, os 6 deputados que estavam presentes são eles: Leandre, Evandro Gussi, Roberto de Lucena, Sarney Filho, Evair de Mello e Udurico Júnior votaram sim e são do Partido Verde, ou seja, o Partido Verde foi favorável ao impeachment de Dilma Rousseff na época. Eleição presidencial de 2018. Com a influência do grupo da senadora Marina, o PV apresentou crescimento significativo em todo o país, lançando pré-candidatos ao governo em vários estados. Marina Silva foi candidatada a presidenta pela sigla das eleições de 2010 numa chapa puro sangue, já que o partido não fez alianças a nível nacional e outros partidos. Na convenção oficial realizada em 10 de junho de 2010, o Partido Verde homologou sua chapa presidencial para as eleições de 2010, com Marina Silva e Guilherme Leal. O partido é contra ou a favor do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Oposição convoca o país em defesa da vida e contra Bolsonaro. Reunidos na terça-feira, dia 13 de abril de 2021, ou seja, desse ano, presidentes e líderes no legislativo de 9 partidos de oposição decidiram unificar e intensificar ações para enfrentar a gravíssima crise brasileira, que só poderá ser superada com um combate efetivo à pandemia e a Jair Messias Bolsonaro, responsável por transformá-la num verdadeiro genocídio. Os partidos também manifestam desagravo às agressões e incitações à violência ao senador Randolph, autor do requerimento da CPI sobre a pandemia. Além de não condizer com a postura de um presidente, demonstra seu caráter autoritário, que desloca a energia de seu governo para agredir opositores em vez de salvar vidas. Nossa primeira preocupação é com a defesa da vida e com a sobrevivência da população brasileira, que precisa com igual urgência de um plano eficaz de vacinação em nível nacional e do restabelecimento do auxílio emergencial de R$ 600, dentre outras medidas para preservar o país e a economia da tragédia que este governo representa. E com isso, finalizamos o nosso trabalho sobre comparar 2 partidos. Obrigada por ouvir até aqui, espero que tenham gostado e que tenham compreendido tudo. Até a próxima. Tchau!